Bom dia, minha irmã e meu irmão. No momento em que você estiver me ouvindo, já será domingo, já será de manhã e já será o momento de nós celebrarmos o Dia dos Pais. Eu queria desde já, nesse primeiro momento, deixar aqui o meu registro, o meu carinho, a minha saudação aos papais, aos filhos, nesse momento em que nós estamos começando a nossa escola dominical. É uma bênção sempre e privilégio grande estarmos aqui com os irmãos e com as irmãs para pensarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Como já tem sido objeto de consideração nesse tempo, estamos aqui estudando os heróis, ou pelo menos alguns heróis, alguns personagens centrais do Antigo Testamento. E agora, mais uma vez, voltando a pensar sobre a vida de Abraão. E meus irmãos e minhas irmãs, quanta coisa boa a gente pode aprender com os acertos e também com os erros que esses homens, que essas pessoas, que essas mulheres, enfim, com todos aqueles que tiveram uma vida de relacionamento com Deus. E o Antigo Testamento, ele tem essa característica que me parece muito desafiadora. Ele nos coloca diante de seres humanos, como eu, como você, que são habilitados para tomar as medidas mais acertadas, eventualmente, e também fazer as escolhas absolutamente em desacordo com aquilo que nós pudéssemos imaginar que é a vontade de Deus, ou até mesmo diante de um critério de moralidade mínima, média, digamos assim, abstraindo a questão espiritual e religiosa. O Antigo Testamento e o Pentateuco, eles são duros de se encarar nesse momento. E nós estamos aí, nesse contexto desafiador, tentando imaginar como nós poderíamos tirar lições para a nossa vida espiritual dessa realidade do pai da fé, Abraão. E veja, meus irmãos e minhas irmãs, carregar esse título, não é? Carregar essa forma de ser referenciado, pai da fé, não é qualquer coisa. Não é? Nós temos que compreender que aqueles que têm esse tipo de privilégio, de responsabilidade, carregam uma grande bênção, inegavelmente, mas também carregam uma grande missão, responsabilidade, postura, não só pedagógica, mas também, sobretudo, de fidelidade para com o seu próprio Deus. E esse é o aspecto que vai fazer com que nós possamos meditar nesse primeiro momento. Nós vamos ter, digamos assim, dois eixos na nossa aula. Vamos falar, primeiramente, da questão da mentira na vida de Abraão e vamos nos confrontar com a nossa realidade, com a minha realidade, com a sua. Como é que nós nos colocamos diante do desafio da verdade, de viver a verdade, de sermos verdadeiros. E depois vamos ter oportunidade também de meditar sobre a questão do desafio de viver as promessas do Senhor e de esperar nas promessas do Senhor, de confiar nas promessas do Senhor. Seja no primeiro momento, onde nós vamos ter que fazer um esquadrinhamento espiritual, íntimo, não é, pessoal, de cada um de nós, seja nesse segundo momento, onde nós seremos convidados a nos colocar diante da confiança e da fidelidade que a fé nos exige diante do nosso Deus, Abraão, ele é um laboratório científico empírico, desculpe usar essa expressão, mas ele é uma realidade concreta que nos desafia
a enfrentar essas duas realidades. E hoje, na nossa lição de escola dominical, eu pretendo manusear alguns versículos para trazer alguns desafios cuidando dessas duas perspectivas. O Abraão que mente e o Abraão que crê. O Abraão que falha e o Abraão que vive a esperança da presença da realidade de fé no seu contexto. Pois é nessa ordem que nós vamos refletir. Eu queria sugerir que você apertasse os cintos, que você respirasse fundo, porque a primeira questão que a vida de Abraão nos coloca, ela deve mexer com a sua vida, mexeu com a minha. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já mentiu hoje? Já? Hoje você só falou a verdade? Foi? Olha, você é uma pessoa mentirosa? Você costuma mentir? Você só fala a verdade? Olha, nós estamos num momento onde a sociedade está aí refletindo sobre as fake news, as verdades montadas, as verdades fabricadas. E a gente, como sociedade, busca enfrentar essa dinâmica e a sua influência no mundo político em geral, no mundo da sociedade como um todo. Mas eu queria perguntar a você uma pergunta que eu me fiz. Como é que nós nos portamos diante da verdade? Meus irmãos, lá em Gênesis 12, eu peço que você me acompanhe, né? Abra aí, um texto que inclusive já tivemos chance de refletir com os irmãos aqui na escola dominical. Quem teve chance de assistir aquela aula há de lembrar que eu falei que Abraão ele teve uma ideia de jirico, uma expressão da minha época. Não, uma ideia de jirico. Se você sabe o que é uma ideia de jirico, não é? Você com certeza está junto comigo na evolução etária. Eu queria dizer o seguinte: Abraão, meus irmãos, enfiou os pés pelas mãos e olha, nós sabemos, você sabe, eu também sei que a mentira tem pernas curtas, como diz o ditado popular. E olha, lá em Gênesis 12, nós vemos entre os versículos de 10 a 20, aquele episódio muito interessante, onde Abraão vai entrando no Egito. Sara deveria ter mais ou menos uns 65 anos, ele vê aquela situação toda, olha para sua mulher bonita, e ele tem uma ideia. E a ideia é uma ideia mentirosa. Diz aqui, né? Lá nos versos 10 a seguir. Vou ler alguns versículos rapidamente. Havia fome naquela terra. Estou lendo Gênesis 12, verso 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Olha a ideia dele. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. E aí, a ideia mentirosa que ele bolou na cabeça dele. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, você, por favor, vale a pena mesmo, você perder um tempo aí, nesse seu domingo, nessa sua semana, de ler o texto até o final. Ele é pequeno. Aqui no espaço da escola dominical não nos é permitido essa possibilidade, mas vale a pena. Meus irmãos, essa mentira nunca
trouxe paz e libertação, bem-estar, proteção, como Abraão achava que podia trazer. Abraão mentirosamente, o pai da fé, né? Mentirosamente usou a sua mulher como um objeto para se proteger. Esse é o pai da fé. E eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos, nós somos assim. Nós somos assim. E o desafio de viver a verdade, ele nos coloca diante do desafio de sermos verdadeiros diante das questões concretas da vida. Ninguém vive a fé no laboratório, como falei há pouco, científico, isolado. A fé é vivida no desafio dos perigos da vida. E meu irmão e minha irmã, é no perigo que Abraão escolheu confiar na sua mentira, no seu talento de enganar, de criar um mundo artificial e se meter numa enrascada, enfiar os pés pelas mãos. O pai da fé, meus irmãos, ele confiou no seu talento de enganador e arranjou um problemaço. Você vai ler o texto até o final, você vai ver que se não fosse a graça, a misericórdia, o carinho, a companhia, a mão forte do Senhor, aquela questão não teria terminado bem. Bom, mas você vai dizer o seguinte, como eu, a minha expectativa era o seguinte, mas ok, ele deu com a cara na parede, doeu, ele sentiu, ele percebeu, ele compreendeu que a mentira não leva ninguém a lugar nenhum. Esse homem que não era exatamente um jovem, ele compreende diante daquela difícil situação que ele se meteu, que ele criou através da sua mentira, expondo a sua mulher, rasgando o pacto com Deus, que era um pacto de fé. Ele aprendeu com isso. Bom, aí você vai ver comigo lá em Gênesis 20, num outro cenário, num outro ambiente, a mesma e dolorosa situação. Me acompanhe na leitura de Gênesis 20. Eu vou ler os 3 primeiros versículos. É um texto também relativamente pequeno, que eu espero que você depois possa ler, é interessante. Gênesis 20, de 1 a 18. Eu vou ler os 3 primeiros versos. Diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, e veja, daquela primeira mentira até esse segundo contexto, nós temos aí mais ou menos uns 25 anos. Né? Sarai, que naquele horizonte da entrada deles no Egito, deveria ter uns 65 anos, mais ou menos. Hoje deveria ter, nesse momento, deveria ter 90 anos. Então, um tempo se passou, 25 anos se passaram, mais ou menos. Tudo bem. O texto diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ora, meus irmãos, aquela mentira estava sendo requentada, vou usar essa expressão. Mais uma vez, o que ele fez no Egito, ele estava fazendo diante do rei Abimeleque. Diz: olha, rei, essa mulher aí não é minha esposa, não. Fica tranquilo, é minha irmã. Então, não tem nenhum problema nesse particular. E sabe, meus irmãos, o que é muito interessante
é que nós temos uma ética muito peculiar. Eu falo nós, porque eu estou falando de Abraão, mas estou me colocando no meio. E eu tenho impressão, como eu falei, aperte os cintos, que essa aula vai dar uma mexida com a gente, que você passa pela mesma circunstância. Não é? Meus irmãos, incline a sua cerviz, rasgue o seu pano de saco, olhe para dentro de você e vamos ver como a mentira é algo presente dolorosamente na nossa trajetória. E Abraão, de novo, buscando escudo, amparo, segurança, paz, tranquilidade, libertação, naquilo que só lhe traria prisão, que é a mentira. E, meus irmãos, de novo essa história se enrola, de novo essa história se desenvolve de uma forma dolorosa. A gente vê mais uma vez o paciente e longânimo Deus estendendo a sua mão maravilhosa para segurar aquele seu servo. Pela sua graça, pelo seu carinho, por ser um Deus gentil, por ser um Deus generoso, mais uma vez aquela mentira não levou Abraão para uma situação pior. Sabe, meus irmãos, aquele que diz que não tem pecado, pelo menos um tem. Esse cara é mentiroso. Porque reconhecer, meus irmãos, na nossa circunstância humana, a dependência, a fraqueza e a nossa tibieza de espírito, de pensamento, é fundamental. O pai da fé, assim como você e como eu, ele estava confiando no talento da sua mentira, ao invés de confiar no livramento do Deus das promessas. E quantas vezes, meus irmãos, eu, você, o apóstolo Paulo, que tanto queria fazer o bem e fazer o mal, está enredado nessas circunstâncias. Mas, meus queridos e minhas queridas, está faltando nessa história a cereja do sundae. Eu diria isso. Muito embora eu, particularmente, nunca consegui entender qual é a graça num sundae da cereja. Desculpe se você diverge, mas quando eu vou comer um sundae, aliás, deu vontade. Eu tiro a tal da cereja como o sundae todo. Nunca vi graça naquilo, mas enfim. A cereja do sundae é o seguinte. Dá uma olhada comigo no que Abraão disse para Abimeleque, justificando, depois que ele foi pego na mentira, depois que ele foi exposto, não é? Diante daquela situação insidiosa, lá no versículo 12 do capítulo 20 de Gênesis. Ora, isso é nota 10, é mentira nota 10. Abraão fala assim: por outro lado, ela de fato é também minha irmã. Veja, ele não só mentiu, não só repetiu a mentira, como não admitia que estava errado. Eu vou retomar a leitura do versículo. Verso 12 do capítulo 20 diz assim: por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Quer dizer, nós somos irmãos, não do mesmo pai e da mesma mãe, então nós somos irmãos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mentir é isso tudo que nós sabemos. Estamos vendo aqui no texto bíblico. O pior, me parece, é não assumir a mentira. Sabe, minha querida e meu querido, quantas pessoas vivem arrastando corrente, como diz o reverendo Cid, pela vida, porque não são capazes de estender a mão e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu menti. Senhor, a minha vida é uma mentira. Perdoa. Quantas pessoas não vivem a transformação de Deus no seu coração porque não tem coragem de assumir as suas mentiras e, o que é pior, vivem
eternamente justificando. Eu gosto muito de um personagem de um filme, é os Simpsons. Tem o Homer Simpson. Você sabe quem é? Acho que todos conhecem. O Homer, ele tem uma camisa muito interessante. Aliás, uma camisa que ele usa em alguns episódios e vejo algumas pessoas andando por aí com ela. A camisa é o Homer assim, apontando e diz assim, olha, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Meus irmãos, reconhecer o nosso erro, reconhecer a mentira, a nossa mentira, é a porta de entrada para uma vida que Jesus falou. Troca o teu fardo comigo. Me dá o teu fardo de mentiras, pesado, e toma o meu fardo de verdade, da verdade que liberta, que é leve. Assumir a postura mentirosa é, meus irmãos e minhas irmãs, o caminho para viver o descortinho da vitória que é ser aquele que vive na bênção da promessa. E eu queria, e já me alongo nessa primeira circunstância, falar um pouco do segundo. Eu tenho um tempo para isso, não posso me estender mais do que devo, muito embora já o esteja fazendo, mas eu queria falar de um Abraão que viveu a bênção da promessa do Senhor. E, meus irmãos, o tempo que passamos aqui, o tempo que vivemos, o momento presente, onde nós estamos nesse contexto de pandemia, nos impõe nos apropriarmos desta bênção que é a promessa do Senhor. E o pai da fé, a despeito dos seus descaminhos, como os meus e como os seus, ele foi um homem que se destacou pela bênção da promessa de Deus real e vívida na sua realidade. Bom, mas o pai da fé é o pai que recebe a promessa. Diz o capítulo 21 de Gênesis que a promessa de Deus não falha. Talvez não veio da forma como nós esperamos. Talvez não se revele no tempo que gostaríamos, mas ela é presente. É interessante, porque quando Isaac, o filho da promessa, ele nasce, nós temos um Abraão com 100 anos e uma Sara com 90. E por todas as condições que eu e você sabemos, esse contexto de um casal com essa evolução do tempo, estamos falando de um homem de 100 anos, de uma mulher de 90 anos. Como é que é esse negócio? Não é? De ter um filho, e desse filho será feita uma grande nação. Como é esse negócio? Como isso acontece? Meus irmãos e minhas irmãs, é fundamental. E a vida de Abraão nos ensina isso. A crermos que Deus pode todas as coisas contra todas as coisas. Contra todas as expectativas. Enfrentando todas as dificuldades. Diante de todas as nossas limitações de compreensão. Deus é Deus. Como costumamos de cantar, ele continua sendo Deus. E ele é Deus. E a promessa dele não falha. E é interessante, meus irmãos, que Isaac, ele é chamado filho do sorriso. Se você for olhar lá em Gênesis 17, lá em Gênesis 17, nós vamos ver que quando a promessa veio, tanto Abrão
quanto Sara riram de Deus. Como é que é esse negócio? Como é que isso vai acontecer? Ele é o filho do sorriso. Ele é o filho daqueles que riram de que Deus era possível fazer as coisas, de que Deus podia mover as circunstâncias. Eles não acreditaram. Eles caíram na gargalhada. Essa é que é a expressão do filho do sorriso. Eles riram de que aquilo pudesse ser verdade. Meus irmãos, eles duvidaram de que aquilo seria possível. E agora? Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, com as suas limitações naturais da passagem do tempo, eles estão recebendo nas suas mãos a promessa de Deus. Estão vendo que Deus não tem por retardo o cumprimento da sua vontade, do seu plano e daquela bênção que eles estavam sendo iniciadores de uma nação que pudesse ser testemunha de Deus e que pudesse trazer a bênção. Se tu uma bênção, se tu uma bênção, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se tu uma bênção, de ti farei uma grande nação. Meus irmãos, a promessa de Deus se estabelece contra as impossibilidades humanas. E essa é uma verdade que acalenta o meu coração e que nos anima a vivermos um ambiente de desafio específico que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia mundial. Deus, ele tem o seu plano. Deus, ele tem o seu tempo. Deus é aquele Deus que nos fala que é o Deus presente, é o Deus da promessa, é o Deus dos impossíveis, é o Deus que supera as nossas limitações, é aquele Deus que contribui com aquela perspectiva de nos fazermos bênçãos. E, na verdade, meus irmãos, essa constituição de um povo para ser presença e presente é um compromisso de um Deus que busca, na minha vida e na sua vida, realizar a sua vontade. Isaac, contra todas as possibilidades humanas e as impossibilidades humanas, ele estava superando todos os nossos horizontes. E sabe, às vezes, onde nós estamos, no lugar onde Deus nos coloca, nós precisamos resgatar essa perspectiva, nos apropriar dessa realidade de um Deus que é capaz de vencer as nossas limitações, um Deus que é capaz de nos colocar de pé, ainda que nós tenhamos caído pela trajetória da vida que se estabelece.